A Polícia Federal indiciou o candidato derrotado e empresário Pablo Marçal por divulgar um documento falso contra o deputado Guilherme Boulos antes do primeiro turno das eleições aqui em São Paulo. O repórter Álvaro Nocera chegando com as informações. Pablo Marçal prestou ou não depoimento? Boa noite para você, bem-vindo, Álvaro. Boa noite para você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Pablo Marçal prestou depoimento na sede da Polícia Federal, na zona oeste aqui da capital paulista. Ele negou qualquer tipo de envolvimento sobre o caso e disse que um integrante da sua equipe de campanha que teria feito essa publicação. O dono da clínica também negou participação. A Polícia Federal, então, fez esse indiciamento de Pablo Marçal por conta da divulgação de um laudo falso nas redes sociais às vésperas do primeiro turno. Ele que, durante a campanha, fez inúmeras insinuações e acusações contra o seu adversário do PSOL, Guilherme Boulos, que se manifestou por meio de nota. O deputado federal afirmou que o indiciamento é o primeiro passo no combate às fake news que contaminaram a disputa eleitoral em São Paulo e que espera firmeza por parte da Justiça a todas as mentiras disseminadas ao longo do pleito. A filha do médico, que também teve a sua assinatura ali adulterada, falsificada daquele laudo, ela também acionou a Justiça. Inclusive, ela pede a inelegibilidade de Pablo Marçal, este que é mais um processo que corre na Justiça Eleitoral. Marçal, que ficou em terceiro lugar nas eleições em São Paulo, com mais de 1.700.000 votos. Volto com você, Thiago. Agora o processo em andamento, a investigação continua. O Álvaro Nocera volta daqui a pouco com outras informações. Vou chamar o Cristiano Vilela, nosso advogado, especialista em direito eleitoral. A gente falava, não é, durante o primeiro até o segundo turno, né, que isso poderia prejudicá-lo e fazer com que o empresário, o candidato derrotado, pudesse perder, inclusive, os direitos políticos. A partir do indiciamento, qual é o próximo passo? O que acontece, o Vilela? Olha, Thiago, o indiciamento ele está sendo encaminhado dentro da esfera criminal e não dentro de um processo que vai tramitar na esfera eleitoral, e esse sim poderá torná-lo inelegível. Na esfera criminal, ele responderá a partir de agora desse indiciamento pelo crime de ter apontado, trazido um laudo falso de indicação de um médico que teria falecido. Os elementos que foram configurados todos demonstram que não teria sido uma assinatura verdadeira, e ele, por demonstrar, de acordo com a interpretação da Polícia Federal, por demonstrar conhecimento prévio de se tratar de um crime falso, ele poderá realmente responder criminalmente pelo crime de falsidade ideológica, podendo pegar até 3 anos de prisão. Uma vez sendo feito esse indiciamento, o Ministério Público poderá ou não apresentar uma denúncia. Uma vez acolhida a denúncia, aí sim, aí o processo começa a andar e ele poderá ser considerado como réu. Bom, Dora, como bem pontua o Vilela, são coisas diferentes, são casos diferentes ou investigações separadas, né? Nesse caso, é investigação criminal, mas ele tem a possibilidade de sofrer uma pena também na Justiça Eleitoral. Sem dúvida alguma, até porque ele tem outras questões na Justiça Eleitoral, tá? Que estão correndo também. Essa é apenas a mais grave e mais, assim, evidente, porque o Pablo Marçal fez o seguinte: ele é considerado muito inteligente, eu não acho que é um espertalhão que não se deu conta de que vale tudo, tem um limite, não é? E por isso que eu acho que na Justiça Eleitoral, pelo menos, na criminal não sei, mas na Justiça Eleitoral ele vai ser gravemente punido. Sabe por quê? Porque se a Justiça Eleitoral não fizer isso, ela está dando um sinal de que nas próximas eleições vale tudo, vale qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa, dizer absolutamente tudo, fazer qualquer negócio que está tudo valendo. Então, ele paga esse preço e eu acho que vai ter um rebatimento aí também no futuro político dele, não obstante a questão de ficar inelegível ou não, mas também esse tipo de coisa, esse indiciamento, ele arrefece o entusiasmo também dos partidos que porventura tivessem querendo atrair o Pablo Marçal para suas fileiras, né? Então é muito ruim para ele, mas é uma cova que ele cavou. Pois é bom lembrar, né, Dora? Nessa semana surgiu mais informação da possibilidade dele
ou conversar, ou ir para o União Brasil, e aí esbarraria em 2026 com as pretensões do governador Ronaldo Caiado, não é? Tiago, pois eu li essa coisa e imediatamente fui falar com o governador Caiado, né? Que história é essa? Aí ele me disse, esquece, zero, não tem essa história, não sei de onde tiraram, e mais, disse, e mais. Já acertei com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que em janeiro começa a minha agenda de campanha para a presidência da República em 2026. Então, não só o Caiado não lançou o nome dele ao vento, né? Ele começa a viajar o país em campanha. É o primeiro a dar essa largada de um ano que a gente sabe que na política 2026 já começou. Então, a Dora conversando diretamente com a fonte e essa avaliação de Ronaldo Caiado, que isso não vai prosperar, claro que é a análise do momento, né, Dora? Tem isso também, né? Não, pois é, ele respondeu assim, eu disse, qual é a chance, como é que vai ser a sua convivência? Ele disse, zero, não tem, não vai, mas não sabemos, né? Vamos ver aí a força do Caiado. Se ele deslancha, se ele cria esse fato consumado, e de sair fazendo campanha, isso sendo em acordo com o partido, sei lá, vai que o Pablo Marçal vá para o partido, mas não aí como candidato à presidência da República. Isso, gente, se isso tudo que nós acabamos de falar, que Vilela analisou, isso permitir ao Pablo Marçal que ele siga adiante concorrendo, disputando a eleição.